Olha o louvor, ó. Escuta esse louvor. Nete, Deus vai tocar nos teus rins aí, na coluna, amém? Escuta, ó, tua alma vai vencer. Joelma, seja bem-vinda. Lely, seja bem-vinda. Isso mesmo, Camine, eu não peço dinheiro também. Longe de mim essas coisas, eu aqui nessa live não. Aqui é dirigida pelo Espírito Santo de Deus. Aqui não tem patifaria. Aqui não tem palhaçada. Aqui a coisa é séria. Aqui o diabo cai mesmo, amém? Irmãos, vamos ler a palavra? Deixa eu mudar o louvor aqui, ó. Deixa eu voltar ele aqui, amém? Vamos ler a palavra de hoje? Tá todo mundo bem, hein? Tá todo mundo mais calmo? Terminando a palavra, a gente vai orar por cura e libertação. Você que está vendo vulto, você que está com insônia, você que está com câncer, com enfermidade, com doença, com todo tipo de ataque espiritual, sofrendo, né? Com problemas financeiros, você que está preso, a porta não se abre, o trabalho não vem, está tudo amarrado. Em nome de Jesus, Deus vai quebrar hoje esse demônio que está trabalhando na vida financeira, que está travando a porta para você não receber o seu trabalho. Irmãos, se vocês soubessem, muitos aqui me conhecem já, tem pessoas novas aqui hoje. Se vocês soubessem como meu Deus tem operado, é muito lindo. E a palavra de Deus hoje é muito lindo. Vamos ouvir comigo a palavra de hoje? Ela se encontra no livro de Mateus, capítulo 10. Quem quer ouvir a palavra do Senhor hoje aí? Quem quer? Fala para mim, eu. Amém? Vamos lá, meus irmãos. Joel. Irmãos, aqueles que entrou agora aqui, eu desejo a vocês a graça e a paz do nosso Salvador Jesus Cristo. Fiquem à vontade que Deus vai operar muita coisa aqui hoje, tá? Não vou demorar muito, mas peço desculpa para vocês que nesses 2-3 dias eu estava tentando vender meu carro aí, uma correria, não consegui vender e acabei não conseguindo fazer live, eu fiquei preso e só Jesus na causa. Mas tá bom, a gente entrou hoje. Amanhã, se der, a gente entra de novo, é 3 vezes por semana. Quando eu estou trabalhando na parte da manhã, né? Então vamos ver se eu consigo fazer live amanhã, sexta ou sábado, ou domingo. Vamos ver, vamos tentar aí ver o que dá para nós fazer. Quem não se inscreveu ainda, segue aí para não perder as nossas lives, tá bom? E sejam bem-vindos, vocês que entraram aqui agora. Vamos ler a palavra de Deus sem demora, que eu quero orar por vocês. Livro de Mateus, capítulo 10, versículo 1, a palavra diz assim. Vamos lá. Chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. O primeiro é Simão, chamado Pedro, e André, o seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, o seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariote, que o traiu. Jesus enviou esses 12 com a seguinte instrução: não se dirijam aos gentios, nem entrem em cidades alguma dos samaritanos. Antes, dirijam-se às ovelhas perdidas de Israel. Por onde forem, preguem esta mensagem: o reino dos céus está próximo. Cure os enfermos, ressuscite os mortos, purifiquem os leprosos,
expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, deem também de graça. Não levem nem ouro, e nem prata, e nem cobre em seus cintos. Não leve nenhum saco de viagem, nem uma túnica extra, nem sandálias, nem bordão, pois o trabalhador é digno do seu sustento. Na cidade ou povoado que entrarem, procure alguém digno de recebê-los e fiquem em sua casa até partirem. Ao entrarem na casa, saúdem-na. E se a casa for digna, que a paz de vocês repouse sobre ela. E se não for, que a paz retorne para vocês. Se alguém não receber e nem ouvir as suas palavras, sacudam a poeira dos seus pés. E quando saírem daquela casa ou cidade, eu lhe digo-vos a verdade, no dia do juízo, haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Eu estou enviando como ovelhas entre lobos, portanto sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Tenham cuidado, pois os homens os entregarão aos tribunais e os açoitarão nas sinagogas deles. Por minha causa vocês serão levados na presença de governadores e reis como testemunha, eles e os gentios. Mas quando prenderem, não se preocupem quanto ao que dizer ou como dizer. Naquela hora lhes será dado o que dizer. Pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito do Pai de vocês falará por intermédio de vocês. Meu Deus e Pai, aqui está a tua santa palavra de hoje. A palavra que vai ser ministrada nessa live do dia 26. Senhor, aqui tem pessoas, Pai, precisando ouvir uma palavra, precisando de um conforto para o coração, precisando da cura, da libertação, precisando do refrigério para a tua alma, Senhor. O Senhor me conhece, meu Deus, sou falho e pecador. Não tenho aqui, Pai, nenhum santo, mas eu amo, Senhor, fazer a tua vontade e pregar a tua palavra. E a minha paz, Pai, esteja com todos que estão ouvindo agora a minha mensagem. A mensagem dos céus que vem através da minha boca. Aquele que está ouvindo, Pai. Aquele que aceitou estar aqui, que já vai recebendo a paz que está dentro do meu coração. E essa paz vai tomando a vida deles. E vai restaurando, Pai, a comunhão contigo através dessa live. E através dessa palavra, todos eles venham receber a cura para o seu coração, em nome de Jesus. Amados e amadas irmãs, o nosso Salvador Jesus Cristo, Ele escolheu 12 discípulos, apóstolos, para que através da vida desses homens eles fossem usados na presença do Senhor. A palavra diz que após ele se escolher, ele dá autoridade para expulsar espíritos imundos, curar todas as doenças e enfermidades. Estamos falando de um Deus que ele se esvaziou do seu poder para entregar na mão do ser humano para vivenciar tudo aquilo que o próprio Jesus vivenciou. Irmãos, algumas irmãs e alguns irmãos aqui nessa live já estavam comentando. Os irmãos estão pedindo dinheiro, os irmãos estão isso, está aquilo. Temos vivido um tempo que o lobo pegou a Bíblia para pregar a palavra. Ali não são mais as ovelhas de Cristo. Não é a ovelha de Cristo que está pregando a palavra mais. São os lobos. Os lobos com pele de ovelha. Pessoas que estão utilizando o nome santo do nosso Deus vivo para ter benefícios. A palavra de Deus vem confirmando. E dá
instruções para os discípulos. Ele fala assim, ó, não busque gentios. Não vá atrás de samaritanos. Vá atrás do meu povo. Vai atrás daquele povo que me conhece. O povo de Israel que me conhece, vá atrás deles. Busque a eles. Mas irmão Paulo, mas que Deus é esse que faz essa acepção de pessoas? Irmãos, Deus não faz. Todos vocês que estão aqui são escolhidos. Vocês são o povo de Israel. Muitas das vezes nós todos, um dia, fomos gentios. Fomos pessoas que adoravam outro Deus, outros deuses, muitas das vezes. A gente viveu atrás de coisas que não eram o nosso Deus. A gente um dia foi gentil também. A gente também andou fora da palavra. A gente andou fora do aprisco. A gente não conhecia o pastor. E como que pode a gente não conhecer o pastor? Como que você vai ser declarado por ele? O primeiro momento da nossa vida tem que ser em conhecer quem é Jesus. A gente tem que saber quem é ele, por que ele existiu e por que ele veio. Na verdade, ele existe. Por quê? Por que toda essa história? Mas por que tudo isso? Mas por que Jesus veio? Por que esse Deus ele veio na terra? Por que ele desceu? Por que ele andou em forma de homem? Sabe por que ele andou em forma de homem? Para que hoje você e eu não reclamasse das mesmas coisas que ele passou. Ô irmão Paulo, eu não entendi. Ah, não entendeu? As lutas que ele enfrentou é as mesmas que a gente enfrenta. As aflições da alma dele é a mesma que a gente tem. As batalhas que ele teve são as mesmas batalhas que a gente tem. Mas ele diz na palavra dele, tenham bom ânimo, pessoal. Gente, tenham bom ânimo. Meus filhos, meus irmãos, tenham bom ânimo. Eu venci, eu conquistei, eu passei essa prova, eu passei essa luta. Eu venci o mundo. E vocês também vencerão. Se Deus viesse como Deus, quem daria crédito a ele? Hã? Se ele vier como Deus, sinceramente, se ele viesse como Deus aqui, ninguém daria crédito. Por quê? Porque um Deus, ele não sente dor. Porque um Deus, ele não passa por aflição. Porque um Deus não sente fome. Porque um Deus não tem sede. E se Deus não tem sede, como que a gente vai se comparar com ele na nossa aflição? Jesus, ele faz o que é o contrário. Eu quero ir lá e eu quero pegar as maiores aflições que um ser humano pode passar na terra. E eu quero sofrer e mostrar para todos eles que o problema que eles enfrentam é muito pequenininho perto da cruz que eu carreguei. As lutas que nós passamos nessa terra é muito pequenininho. Ah, irmão, mas eu tô com câncer. Ah, irmão, mas meu pai morreu. Ah, meu marido foi embora. É. Coloca uma estaca na tua mão, numa cruz, fica pendurado através das mãos por praticamente horas. E você vai sentir o que é dor. Ô irmão, mas você está sendo insensível. Tô mesmo. Por isso que o evangelho dos lobos está sendo pregado. Os homens que estão pregando a palavra hoje são homens que conheceram o nosso Salvador Jesus Cristo. São homens que ouviram a palavra, porque ninguém prega aquilo que não conhece. Ninguém prega aquilo que não viveu.
E os lobos hoje estão usando a palavra que aprenderam através de outros pastores, através da Bíblia, para roubar os piquititicos, os pequenininhos, vocês. Sabe como que eles roubam, meu irmão? Como que eles me roubam? Quando você entra numa live com câncer, desesperado para não morrer, e você começa a ofertar ali, meu irmão, você começa a ofertar, e oferta, e oferta, e oferta, oferta. Para quê? Para você ser visto para aquela pessoa. Para aquela pessoa, nossa, lá, aquele irmão ali tá, vou orar por ele. Tem um pastor aí que tá nas lives aí, ó. E ele fala assim, ó, manda um buquê de rosa. Manda um buquê de rosa que eu vou anotar o seu nome para orar. Manda um buquê de rosa, meu, um senhor. O profeta vai revelar. Ele fala assim, o profeta vai revelar. O profeta vai revelar, vou revelar, hein. Aí ele fala, coisas genéricas. O que são coisas genéricas? Deus vai abrir uma porta para você, meu irmão. Recebe a vitória. Recebe a vitória, recebe a vitória. A porta está sendo aberta. Você vai receber uma confirmação de Deus. E as pessoas lá, dando dinheiro para um lobo. Amados, a palavra está dizendo aqui, ó. Presta atenção no versículo 8. Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, então também deem de graça. Vamos lá, só para vocês entenderem o recadinho aí. Uma coisa é vocês ofertarem para alguém de bom coração e de bom ânimo. Esse irmão, vou dar uma ajudinha para ele, vou mandar uma rosinha. Vou mandar uma moedinha. Outra coisa é o cara pedir. Jesus, ele dá um ensinamento para todos nós. Se você é um pregador da palavra, quando você entrar na cidade, aquele que ouve, aquele que sente no coração que você é um homem de Deus, ele vai abrir a porta da casa dele. E você entra ali dentro da casa dele com a paz que está com você. Mas se aquela pessoa recusar, se aquela pessoa não quiser te receber, você fecha. Sacode a poeira do seu sapato e sai. Irmãos, tem gente aqui que está com nós na live aqui que não está acreditando no que eu estou falando. Tem pessoas que não acreditam no demônio. Tem pessoas que manifestam demônio aqui na live, que vomita macumba. A pessoa vê acontecendo e não acredita. É combinado. Pessoa sendo curada de câncer. É combinado. Pessoa sendo liberta da depressão. É combinado. Vocês acham mesmo que eu tenho cara de palhaço para ficar brincando com a palavra de Deus? Vocês acham mesmo? Vocês acham mesmo que eu vou colocar o meu pescoço a risco? A palavra diz que ai daquele que desviar qualquer um desses pequeninos. As pessoas não entendem. Sabe o que as pessoas não entendem? Elas não têm empatia no sofrimento. No sofrimento das pessoas. Eu tenho vivido dias na igreja, sabe? Momentos na igreja que o diabo está usando os próprios membros para perseguição. E a própria palavra na confirmação, ela fala que vocês serão perseguidos pelo meu nome. Mas não é qualquer um que vai ser perseguido, não. A palavra primeira fala assim, te dei autoridade para expulsar demônios, para ressuscitar mortos. Não estou falando só de mortos na carne, pessoa que está dentro de um caixão. Eu estou falando de pessoas mortas espiritualmente. Pessoas que entram aqui desenganadas. Pessoas que não querem viver, não querem prosseguir. E do nada a pessoa faz assim, pum, volta a viver. Mas o que aconteceu?
que aconteceu com essa irmã? O que aconteceu com essa irmã? Aconteceu alguma coisa com ela. Sabe o que aconteceu? Jesus tocou. Jesus curou. E eu não tenho poder. Mas quem está comigo tem. Aí o que acontece? Pessoas estão sendo ressuscitadas. Então, todos vocês que estão aqui, têm um chamado. A palavra não está falando somente dos 12 apóstolos. Está ouvindo aí, Aninha? Solange Batista, Francisca, Firmínio, Jandice, Antônia Moreira, Newton. Estão ouvindo aí, pessoal, que eu estou falando para vocês? Sandrinha, Profeta Enoque. Estou pegando alguns nomes aleatórios aqui, mas é para todos. Vocês foram levantados para fazer a diferença. Jesus não escolhe pessoas. Presta atenção aqui. Vocês, essa autoridade que Deus me deu, vocês acham mesmo que foi Jesus que me escolheu? Eu faço uma pergunta. Fui eu que escolhi ele. Eu quis fazer para ele aquilo que ele... Quando você pega para entrar no arado, quando você pega para fazer a obra, quando você pega para viver aquilo que o Senhor planejou na tua vida, e Deus vê que você está indo, opa, esse rapazinho aí está indo longe. Ah, olha, ele foi lá no macumbeiro. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou colocar 2 anjos andando com ele. E a hora que ele orar, o anjo arrebenta. A hora que ele orar, o anjo arrebenta. Por que Pedro, Tiago e João era diferente dos outros discípulos? A irmã falou que ele me escolheu. A palavra diz também que não foi vocês que me escolheram, foi eu que escolhi a vós. A palavra diz assim. Só que eu creio muito no que eu leio também. Eu creio muito no que eu leio, porque a palavra diz assim, ó. Quem que eram os discípulos que andavam com Jesus? Dos 12. Quem que era os que aparecia direto na televisão? Quem que eram os caras que estavam todo lugar, estavam os 3? Era eles, os caras chamavam atenção. Pedro, Tiago e João. E por que esses 3 eram diferentes? Diferente dos outros. Todos foram alimentados pelo mesmo Jesus, pela mesma palavra. Todos viram Jesus expulsando o demônio de Gadara. Todos viram Jesus curando a mulher do fluxo de sangue. Todos viram a pesca maravilhosa. Alguns viram a pesca maravilhosa. Então, por que os 3 que apareciam em todas as cenas? Porque Pedro, quando ele estava no mar revolto, o povo gritando, é um fantasma, é um fantasma. Tenha um bom ânimo, sou eu. Pedro olha, Jesus. Ah, é você mesmo? Então me diga que eu vou até aí. Pedro pula no meio do mar, à noite, sem luz. A luz da lua, no escuridão, no breu. Irmãos, não está falando de piscina de 1000 litros, não. A gente não está falando de uma piscininha. É um mar profundo, com um tubarão, com peixe, sei lá o que tinha naquele lugar. Ele pula e começa a correr. E aqueles que estavam no barco, acho que confessam assim, nossa, esse cara é louco. Vai afogar. Vai morrer. Vai se perder na escuridão, ninguém vai achar o corpo dele. A fé dele. Ele chama a atenção de Jesus. E quando ele pula no mar, Deus dá autoridade para ele pisar sobre as águas. Ele começa a correr. Correr sobre as águas até chegar na frente de Jesus. Ele afunda e Jesus pega ele pela mão. Por que Tomé não foi? Explica para mim. As escolhas são nossas. João Batista, o apóstolo João. A Bíblia fala e relata nas mensagens
aquele a quem Jesus amava. Mas que coisa, né? Porque Jesus amava mais ele do que os outros. Porque quando ele estava sentado na mesa para comer, João deitava a cabecinha no coração de Jesus e ficava ali. Como que você paga amor? Como que é o pagamento de amor? Como que é? É com amor. Se uma pessoa te ama, o que você vai fazer para ela? Você vai amá-la mais. Quanto mais você recebe amor, mais você entrega amor. Quanto mais você dá, mais você recebe. A conta é muito fácil. Como que você pega ódio do seu marido? Quando ele começa a brigar com você, você briga com ele, o diabo entra no meio. Joga um contra o outro. Aí você começa a desejar morte, você quer que a pessoa vá embora, quer que a pessoa vá para outro país. Tem pessoas que são assim, doentes. Pessoas que são loucas. Por quê? Porque o diabo entra, ele quer ceifar a vida. Ele usa quem ele quer. Por quê? Porque está faltando amor. Está faltando carinho. Está faltando, né? Isso não é só de casal, é em todo lugar. Pai contra filho, filho contra pai. Então a palavra diz que a gente vai ser perseguido pelo nome dele. A gente vai ser entregue pelo nome dele. Aonde vocês estiverem, vocês vão ser perseguidos. E todos vocês que estão aqui na live, que conhecem Jesus Cristo de Nazaré, vocês que conhecem ele como um Deus vivo, sabe por que vocês passam por lutas? Porque quem não gosta de Deus também quer vocês longe de Deus. O diabo. Só que a palavra diz que quando vocês forem presos, quando vocês forem levados ao tribunal, quando vocês forem perseguidos, vocês não precisam se preocupar em se defenderem, porque o Espírito de Deus estará com vocês para trabalhar. A palavra está dizendo, não somente direcionado a um público que está sendo levado a alguns governantes, para serem presos, para serem cativos na mão de pessoas que não acreditam em Deus. A palavra está dizendo assim, ó, todo momento que você passar por uma batalha, eu estou tendo esse entendimento agora, quando você estiver passando por uma luta, o Espírito Santo vai estar com todos nós, conduzindo a nossa vida através da verdade, conduzindo a nossa vida através da paz, conduzindo a nossa vida até a saída da luz. Mas eu estou com câncer, tá difícil. Mas eu estou em estado terminal. Tá desistindo? Tá pensando em parar? Não tem mais saída para mim não. Fui condenado pelo tribunal do crime, eles querem me matar. E o que você vai fazer? Se a gente orar hoje aqui, Deus curar o teu câncer, você vai continuar com Jesus? Se a gente orar aqui e Deus livrar você da mão do crime, se a gente orar e Deus abrir a porta, você vai continuar com Deus? Ou você vai entrar aqui só para receber a sua vitória e vai sair vazado? Ou vocês vão continuar andando com aquele que chamou a todos vocês? É uma pergunta que eu faço para vocês. Mas e se Deus não me curar? E eu morrer? Agora ficou ruim para você, hein? E se você morrer? Qual que é a escolha que você vai fazer? Irmãos, olha lá, a Antônia. Eu vou falar uma coisa para vocês. Vocês podem morrer 2 vezes? Vamos lá. Quem pode responder para mim? Vocês podem morrer 2 vezes? Quem responde para mim, hein? Cadê o audacioso aí? Quem pode morrer 2 vezes? Pode morrer 2 vezes? Morte da carne. Pode ou não? A gente pode morrer 2 vezes? Não. Sandrinha respondeu. Obrigado, Sandrinha. Vamos lá. A palavra diz: não se preocupem com a tua carne, com o teu corpo.
se alguém vir e te matar, se você morrer, ou se acontecer qualquer coisa com você, se preocupe em não estar na mão daquele que tem o poder para mandar você para o inferno ou para o céu. Eu não entendi, irmão Paulo. Vou explicar detalhadamente para você entender em linhas miúdas. Se a gente orar e você for curado, o nome do Senhor é glorificado. Se a gente orar e você não for curado, o nome do Senhor é glorificado. Porque Deus, Ele não está procurando pessoas para curar da carne. Ediomar, certamente a Bíblia fala da segunda morte. É o do lago do fogo. Quem morre a primeira vez, vai para onde? Para o céu ou para o inferno? Após o inferno vai ter o julgamento. Aonde vai ser a segunda morte, que vai ser lançado a alma junto com potestades, demônios, no lago do fogo. Tá? Vamos lá, mas assim, o raciocínio que eu estou querendo dizer agora. Estou falando dessa morte agora. Na morte da carne você só morre uma vez. Viu, Ediomar? A morte da carne a gente só morre uma vez. Após isso segue-se o juízo. Segue-se o juízo. Oh, agora deu ruim. Então, meus irmãos, eu não estou querendo assustar vocês. Eu estou querendo dizer o quê? Não busque em Jesus, assim como a multidão, lembra? Quando Jesus multiplica o pão, o que a multidão queria? A multidão queria comer. A multidão queria pão, queria peixe. Porque estavam andando muito tempo com Jesus, estavam todos com fome. Busquem Jesus não pelo que Ele pode fazer, mas pelo que Ele pode dar para vocês. O que Ele pode dar para nós é muito maior do que um prato de comida, do que um câncer que está em qualquer lugar do teu corpo. Jesus, Ele quer dar para nós uma coisa muito maior que isso. Irmãos, não é fácil, viu, a gente ter a salvação. Mas eu acredito muito no amor de Deus, sabe? Que Ele tem muita misericórdia pelas nossas vidas. E o importante é a gente saber quem é quem nessa história. O importante é você saber quem é quem. Oh, mas não entendi. Não. Quem é Deus e quem é o diabo? Quem é a ovelha e quem é o lobo? Então, o conselho que eu dou para vocês que entrou na minha live hoje aqui, não fiquem passeando pelas lives aí, tá? Toma cuidado, hein? Toma cuidado com os caras que estão pedindo dinheiro aí, ó. Os lobos. Toma cuidado. Toma cuidado que eles... A Bíblia fala que de graça vocês receberam. Oh, Jesus me curou, eu quero ler a palavra, eu quero também curar através do nome dele. Meu irmão, vem aqui pregar na minha igreja. Irmão, eu não tenho combustível. A igreja vai ofertar o combustível. Aí é uma coisa. Irmão, vem pregar na minha igreja. Irmão, tem que ver na agenda, viu? Mas é R$450 para pregar. Então, meus irmãos, entendeu o recado aí, né? Eu não preciso falar mais nada, né? Quem entendeu o que eu estou querendo dizer? Posso mandar meu pix aí? Irmãos, sai dessa palhaçada, dessa patifaria aí, hein? A palavra do livro de Mateus está falando com vocês, ó. Sai dessas coisas. Sai dessa patifaria aí, hein? Bom, avisado foi, né? Se for para desperdiçar dinheiro com quem não presta aí, desperdiça comigo aqui. Tá? Já que é para dar dinheiro para lobo, então dá para mim. Porque se for para ficar nessa patifaria que tá aí, irmãos, fica firme. Fica firme aí. Vocês que ouviram essa palavra, vocês que receberam essa palavra, o Espírito Santo está dizendo para vocês que Jesus está curando, libertando e salvando. Jesus está vivo e querendo não somente curar
a tua carne, o teu corpo, mas Ele quer ressuscitar a sua vida, o seu sonho. Ele quer ressuscitar essa pessoa que está na cama, essa pessoa que está depressiva, ansiosa. Ele quer trazer para você o sobrenatural dos céus. Mas para isso, a palavra diz no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 21, se eu não me engano: eis que estou à porta e bato. Aquele que ouve a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Jesus quer fazer parte da tua família. E para você fazer parte dessa família, primeiro você tem que deixar ele entrar. Em nome de Jesus, compartilha, deixa o seu like, envia para o teu ente querido, para o teu familiar, e recebe agora, você que entendeu, a paz que excede todo entendimento, em nome de Jesus.